Algumas vezes, escutamos falar em patrimônio mundial ou da humanidade, outras em patrimônio municipal. São tantas as denominações que acabamos ficando em dúvida sobre as diferenças que existem, não é mesmo? Por exemplo, se um patrimônio da humanidade também pode ser um patrimônio municipal. Mas é fácil se lembrarmos que os patrimônios culturais detêm grande significado para a coletividade. Esses grupos de pessoas para quem um patrimônio é importante podem ser apenas uma pequena região, como um município ou um estado. Mas também tem os patrimônios que podem ser importantes para grandes grupos, como um país inteiro ou até vários países. Esta é a lógica para definirmos se um patrimônio é municipal, estadual, nacional ou mundial. As convenções internacionais e as leis nacionais deixam claro que cada país, estado ou município é o responsável por cuidar dos bens que estão em seus territórios, respeitando, é claro, a soberania de cada governo e até mesmo as características que constituem cada espaço, cada local onde estão os bens, sejam eles pequenos, grandes ou médios. Mas cada um é responsável por organizar o modo como irão identificar, proteger, conservar, fiscalizar e organizar os patrimônios. Para isso são criados órgãos, comitês e conselhos que têm essa finalidade, assim como as leis que servem para orientar. Em nível mundial, a instituição responsável por reunir estas informações é a Unesco. Já no Brasil, quem cumpre esse papel é o IPHAN. Os estados e municípios possuem algumas secretarias que podem receber essa atribuição, como a de educação, a de cultura, a de esporte e de meio ambiente, dependendo da legislação existente ou até mesmo a falta dela. Cada governo é responsável pela preservação e a divulgação dos patrimônios. Existe uma hierarquia, principalmente no que se refere à legislação. Quando um bem é reconhecido como um patrimônio mundial, o país onde ele está localizado é responsável por preservá-lo. Isso já ficou claro, né? Mas ele tem que envolver toda a sociedade nessa tarefa, através da educação patrimonial, mesmo que imperceptível. Quando um governo não possui os instrumentos, recursos financeiros ou humanos necessários para preservar o patrimônio, ele deve obrigatoriamente recorrer à instância superior. No caso de um país, ele pode receber o apoio de outros países através da Unesco. Recorrendo às notícias do Brasil, no ano de 2018, vou citar o Museu Nacional, que abrigava bens de grande importância para a história mundial, como as múmias e os meteoritos. Muitos países signatários do Acordo de Paris ofereceram ajuda de todo tipo. Eles não estavam apenas sendo gentis, eles têm a responsabilidade de dar apoio quando um governo não consegue cumprir com suas obrigações. Ficou feio, né? Apesar da responsabilidade em ajudar os governos na gestão do patrimônio, as instituições como a Unesco e o IPHAN não detêm o poder de decisão sobre os bens que irão receber os títulos de patrimônio. Esta responsabilidade fica a cargo dos comitês e conselhos formados por especialistas. Eles irão avaliar as informações que a mobilização social organizou e julgar se existe mesmo representatividade, relevância e importância para aquele grupo social a que aquele patrimônio representa. O tal do valor excepcional, sabe? Aquele que é exclusivo. Neste caso, a gente está falando do mundial e do nacional, da Unesco e do IPHAN. Isso quer dizer que se um bem não tem significado para todos os povos do mundo, mas apenas para uma cidade, não adianta solicitar o reconhecimento de um patrimônio local em nível mundial ou nacional. A Unesco e o IPHAN teriam que recusar a proposta porque a relevância seria restrita à região. Isso não quer dizer que não será reconhecido nunca como um patrimônio cultural, mas apenas que a solicitação deve ser ajustada e ser enviada apenas para os órgãos correspondentes,
como nesse caso, os estaduais e os municipais. Mas veja, quando falamos em mobilização social, não devemos imaginar que seja algo muito complexo. Podem ser pequenos grupos que formam a sociedade, como, por exemplo, um grupo de pesquisadores, ou uma empresa, ou até moradores de uma rua. Os passos para solicitar o reconhecimento constam na legislação dos órgãos correspondentes. Os órgãos que respondem pelos processos no nível em que se deseja apresentar a proposta. Eu preparei um resumo. Veja no quadro a seguir. Nesse resumo, organizei da seguinte forma: patrimônio é de interesse, órgão responsável e quem emite o parecer. Então, o patrimônio da humanidade ou mundial, ele é de interesse de saberes significativos para os povos do mundo, bens que contem a história da humanidade e sejam de importância científica, tecnológica e artística. Repare que, em nível nacional, no caso do Brasil, o interesse é em saberes significativos para o país, representativos da sua identidade nacional. Então, ele já, não que ele não vá ter a importância científica, tecnológica, está tudo relacionado, só que a ênfase que é dada é essa. No patrimônio estadual, os saberes significativos para o Estado expressam a história e a identidade dos povos que ajudaram no desenvolvimento daquele Estado. E do município também, só que focado bem pontualmente no local. Saberes significativos para o município expressem a história e a identidade local. Então, para uma cidade, como uma cidade pequenininha lá no sertão do Brasil e outra lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, cada uma tem sua característica, o seu valor e essa história, qual é a importância disso. Sobre os órgãos responsáveis por receber os pedidos, as solicitações para preservação, tombamento e todo o processo de preservação, no nível mundial é a Unesco, nacional é o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. No estadual são secretarias de Estado, como eu já disse, podem ser Secretaria de Cultura, Educação, Meio Ambiente, até Esporte. No nível municipal, as secretarias do município, que também tem podem ser qualquer uma dessas ou outra de acordo com a legislação. Quem emite o parecer no nível mundial é o Comitê do Patrimônio Mundial, que é organizado e está relacionado com a Unesco. Quem emite parecer no nível nacional é o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. E em nível estadual é o Conselho ou Comissão Local do Estado ou do município, no caso do municipal. E quem que pode solicitar? O governo, a iniciativa privada e a mobilização social, como a gente já viu. E é sempre voluntária essa decisão? Não, o tombamento ele pode ser voluntário ou compulsório, quando se percebe o risco de um dano irreversível a um patrimônio